Então aqui seguindo, né, eu estava falando da chuva ácida. Lá na chuva ácida que ocorre em algumas cidades, né, que tem muita emissão de poluentes, né, oriundo da queima de combustível fóssil, um dos ácidos que tem na chuva ácida é esse ácido aqui, ó, o ácido sulfúrico, certo? Então, para vocês terem uma ideia, assim, da chuva ácida, né, eu tenho que pesquisar na internet aí, se vocês se interessarem por esse assunto, aí vocês vão ver que em algumas cidades já tem alguns relatos, porque assim, ó, a chuva ácida, a água neutra, pH é 7, mas o ácido carbônico ali, ó, a chuva com ácido carbônico aqui, né? Ela baixa o pH para. Fica abaixo de 6, né? Fica 5 e tanto ali, não me lembro quanto. Dá uma baixadinha no pH, né? É que, cara, logo baixar um pouquinho o pH não é tão difícil. Então, mesmo um ácido bem fraquinho já consegue baixar tranquilo, baixa para menos de 6 o pH aqui. Isso é o normal da chuva, né? Só que com a presença de ácido sulfúrico, e depois mais um outro que eu vou mostrar, tem relatos de chuvas que baixa de 4, já tem relatos de chuva com pH 2, certo? E esses relatos de chuvas muito ácidas é uma combinação de muito, é obviamente muito, esse gás aqui emitido na cidade, e tem uma combinação que é uma coisa que eu acho que vocês devem estudar em geografia, né? É um fenômeno climático chamado smog. Smog é o seguinte, vamos pensar assim, ó, vamos pensar assim, a gente está numa cidade extremamente industrializada, muita emissão tipo a China lá, por exemplo, sabe? Aqueles dias que parece estar nublado o dia e é só emissão de gás, tanto gás tem na atmosfera, a cidade fica nublada de tardezinha. E aí tu pega, imagina um dia desses e tá quente, certo? O ar quente sobe, então a tendência é jogar esses gases por mais alto possível, né? Só que se tu pegar essa cidade aí que tá numa produção, passou o dia inteiro trabalhando e tudo mais lá e emitindo um monte desse tipo de gás, e daqui a um pouco chega na cidade uma massa de ar fria. Só que às vezes a massa de ar fria ela vem numa altura muito bem alta, né? E ela vem rápida a massa de ar fria, não dá tempo da massa cobrir a cidade e o ar frio cai, ele vem para baixo, né? Mas talvez pelo fato daquilo ter chegado muito rápido, não deu nem tempo, não teve a possibilidade, digamos assim, né, de o ar frio vir para a parte de baixo e deixar o ar quente em cima e o ar frio embaixo. E acontece, o fenômeno do smog é esse, é o ar frio vir muito rápido e o ar frio ficar lá em cima. Então tu cria em cima da cidade tipo um teto artificial, né, que é um teto de densidades diferentes, é um ar frio que tem bem em cima da cidade. E aí tu meio que tudo que tiver acima daquele ar frio vai ir para cima, que é o ar quente, mas só que a cidade ficou abaixo do ar frio. Não sei se eu consegui explicar. Então a cidade toda ficou abaixo da massa de ar frio. Ficou invertido, né? A gente tem uma inversão o normal sempre é o ar frio embaixo e o ar quente em cima. Nesse caso ficou invertido, ficou o ar frio em cima, porque veio muito rápido, e o ar quente ficou travado aqui embaixo. E claro que o ar quente demora um tempo, ele vai esquentar aquele ar frio, né? Só que às vezes a massa de ar frio é muito grande, demora esse processo. E isso faz com que aquele ar quente, em vez dele ir embora e dissipar aqueles gases lá, eles acabam ficando presos dentro da atmosfera ali. E acaba concentrando mais ainda esses gases poluentes aqui. E aí depois desse dia aí dá uma chuva por cima, aí dá um monte de chuva ácida, né? Como é que eu vou dizer? É toda uma combinação de condições para dar esses relatos aí de chuvas que já foram medidas, né? E outra coisa também que tem, que se vocês pesquisarem sobre chuva ácida, é indicadores de coisas públicas, né? Por exemplo, várias cidades, as estátuas são feitas de metais, né? Bronze e assim por diante, né? E é possível se observar a decomposição de alguns metais, né? De prédios públicos, coisas muito antigas, né? Então aquilo ali é uma testemunha, digamos assim, da ação climática, né? Com o passar dos anos, assim, tu consegue perceber, tu pode comparar de diferentes cidades e assim por diante, né? Então esse é um dos indicativos também que tem. Então aqui só para vocês enxergarem que dentro aqui da disciplina de química, tá bem fácil entender agora, né? Uma das formações da chuva ácida, né? O excesso da chuva ácida, digamos assim. Acho que o mais correto é dizer assim, né? Falar que a chuva é ácida é sempre ácida, né? Vou voltar. A chuva é sempre ácida. Ela tem esse cara aqui, ó, ácido carbônico. Só que dá uns pH 5 e tanto lá. Só que mais que isso, se a chuva tiver ácido sulfúrico, o pH baixa, né? E se não me engano, o pH abaixo de... agora eu posso falar bobagem, mas eu acho que é abaixo de 4, né?
Ah, já começa o peixe mesmo, já não vive, né? Um monte de coisa já não vive, já morre mesmo. Então já tem uma influência direta assim na natureza, né? Tem a influência lentamente, com a acidez, né? Porque o pH ainda é fraquinho. A 4 é uma acidez bem baixa, né? Não é muito, assim. Para químico, assim, parece baixa, né? Mas para a natureza, não. Alguns animais já nem vivem. E outra que com uma sequência de chuva assim também, isso influencia muito, né? Bom, seguindo aqui, como é que reage o SO3, né? O trióxido de enxofre, se colocar ele com base? Então aqui a gente faz aquela mesma lógica que eu ensinei vocês, né? Que é pegar o óxido e pensar em qual é o ácido que ele vai se formar. Ah, o SO3 vai se transformar em H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E aí tu faz a reação do ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, bem barbada, né? O hidróxido de sódio, o ácido sulfúrico libera 2 íons H+, tu vai precisar de 2 OH- para formar água, né? Vai formar duas moléculas de água. Então por isso que tem um 2 aqui, ó, para formar 2 OH-. E se tiver esse 2 aqui, tu vai formar 2 Na+, o que dá bem certinho para contrabalancear o sulfato, que é 2-. Então aqui a gente vai ter o sulfato de sódio. Então, bem fácil fazer a reação aqui, né? Acho que é bem fácil fazer tanto a reação do óxido com água para formar o ácido, como do óxido com base para formar o sal e água. Viram? Vimos aqui a nomenclatura também, né? Aqui eu vou pegar mais um exemplo, pessoal, desse ácido, desse óxido ácido aqui, ó, que é o NO2, tá? NO2, a molécula neutra aqui, ó, ele é um óxido muito conhecido como esse nome aqui, ó, dióxido de nitrogênio, tá? Dióxido de nitrogênio, o NO2. O NO2, ele também está presente na queima lá dos combustíveis fósseis, se joga essa molécula na natureza, certo? Primeiro se forma um monóxido, né, de nitrogênio, que eu vou mostrar depois, mas depois automaticamente a gente vai ter essa molécula aqui na atmosfera. E essa molécula aqui na atmosfera, ela também é um óxido ácido, ó, formado por ligação covalente, né? Essa molécula aqui reage com a água e ela forma esses dois ácidos aqui, ó. Ela tanto forma o ácido nitroso, vejam que quando, olhem só, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aquilo que a gente aprendeu a fazer aqui, ó, já não funcionou, ó. Vejam que eu não incorporei, ó, H2NO3, entendeu? Não existe essa molécula aí. Vejam que já foi diferente a lógica, ó. Um dos óxidos só pegou um hidrogênio e ficou HNO2, que é o nosso ácido nitroso, que a gente já estudou aqui na disciplina. E a outra molécula, sim, incorporou um OH-, né? Então ficou um HNO3, entenderam? Então aqui já é meio que, eu chamo de uma decoreba, né? Porque não tem como o cara saber que foi assim, sabe? Não tem muita lógica aqui. Mas é assim, então aprendam que é assim. E aí então aqui percebam que se eu tiver esse gás aqui na atmosfera e chover, formar chuva, eu vou fazer isso aqui, ó. A chuva vai ter ácido nitroso, que até no caso é um ácido fraco, né? Ácido nitroso é ácido fraco. Mas ácido nítrico é um ácido forte, bem forte. É mais forte que ácido sulfúrico. Ácido nítrico tem a mesma força do... Não, é a mesma força do ácido clorídrico. E é extremamente ionizado. Então, também é outro ácido que está presente. Então, aquela chuva ácida lá, os ácidos que fazem ficar mais ácido ainda é o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Tá? Posso voltar a tela aqui, ó. Ácido fúrico pela presença do trióxido de enxofre, que reage com água e forma ácido sulfúrico, e ácido nítrico pela presença do dióxido de nitrogênio, que aí faz formar o ácido nítrico na água da chuva. É uma beleza, né? Um rico banho de chuva, hein? Sai esterilizado de tanto ácido. Bom, e a reação desse dióxido de nitrogênio com uma base, vocês vão seguir aquela lógica que eu ensinei para vocês. Pensem qual o ácido que esse óxido vai formar. Aí escrevam lá, ácido nítrico, por exemplo. Aí então tu vai fazer o ácido nítrico reagindo com uma base, hidróxido de potássio. Aí um H+ daqui com um OH- dali forma água, e aqui forma o ânion nitrato de potássio, certo? Então vejam que é simples a lógica das reações aqui, né? Deixa eu ver se eu expliquei tudo, acho que sim, né? Acho que sim, não passou nada aqui. Acho que esse era o último exemplo que eu escolhi de óxidos ácidos, né? Então a gente já viu aqui os óxidos básicos, já vimos os óxidos ácidos,
Vou fechar esse vídeo aqui, porque também no fim já do tempo. E nosso próximo óxido, a gente vai estudar os anfóteros.